diabetes, eu cuido. Apoio cultural, Vidência Farmácia de Manipulação. Compromisso de segurança e qualidade. Manipulando fórmulas para a vida. Olha, agora são 9h10, 9h10, começando mais um programa Diabetes Eu Cuido. Eu ia falar perfil, já começou o perfil, né? É Diabetes Eu Cuido na manhã desta quinta-feira. Doutor, vamos passar rápido semana, né? Quinta-feira. A doutora teve comigo na terça-feira aqui, falou até quinta, já chegou quinta. Bom dia, doutora Alexandra, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a você, ouvinte da 107 FM. Bom dia a você que está conosco já no Facebook do Diabetes Eu Cuido. Se você não está ainda, pegue seu celular, conecta aqui com a gente, né, para acompanhar a nossa entrevista de hoje. Os dias passam rápido demais, né? Estamos aqui, mais uma quinta, mais uma entrevista, e hoje com uma convidada especial, minha amiga, doutora Daniela Petricelli, nutricionista. Hoje ela trouxe até a cola dela e a minha junto. Eu falei, ai, que ótimo! E nós vamos falar hoje sobre açúcares, né? Será que o açúcar é só o açúcar que a gente enxerga nas prateleiras do supermercado, que vem no saquinho? Ou a gente tem açúcares escondidos nos alimentos, hein, Marcelo? A gente estava falando sobre o mel, né? Açúcar tem muito mito. Tem muito mito. Mas tem muita verdade também, né? Sim, eu vou falar as verdades. Tem muita falta de informação. Então, muitas vezes o paciente portador de diabetes, ele tem uma descompensação por falta de informação. Então, é para isso que nós estamos aqui com o nosso programa Diabetes Eu Cuido, para levar informação para você que nos acompanha toda semana. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje nós vamos ter um programa muito doce aqui, falando de açúcar. E hoje nós temos sorteio também. Opa, tem sorteio? Tem sorteio, sim. Eu só esqueci de trazer o prêmio. Qual o sorteio? Não sabemos, mas vai ter. Vai ter. Nós vamos fazer um programa aqui para memória, Marcelo, para memória, porque... Tá feio, viu? Por falar em memória, deixa eu mandar um bom dia lá também. A nossa patrocinadora aqui também, nossa apoiadora, que é a Farmácia Vivência, né? A Rosa, né? Mandar um abraço a toda a equipe da Farmácia Vivência. E lembrando, gente, que na Farmácia Vivência, a doutora Alexandre falou de memória, agora tem cápsulas da memória lá na Farmácia Vivência. Mesmo, é assim que eu vou. Então, na Farmácia Vivência tem cápsula da memória, que ele aumenta o desempenho cognitivo, aumenta a irrigação sanguínea no cérebro, antioxidante e redutor de estresse. Quem está estressado? É isso que eu vou. Quem está estressado? Pode separar um para mim aí, que eu estou passando. Ô, Rosa, vamos passar na Vivência para nós aí, tá bom, Rosa? Ai, meu Deus. Ei, Rosa. Mas vai ter sorteio. Bom dia. Então, você que será o ganhador ou a ganhadora do prêmio de hoje, vai retirar o seu produto amanhã na rádio, tá, Marcelo? Porque hoje eu esqueci mesmo. Me perdoe de trazer. Mas quem ganhar, vai ganhar um mix de doces diet, sem açúcar. Sem açúcar. Então tem goiabinha com ameixa, tem goiabinha com abacaxi, tem cocada, tem pé de moleque, tem caramelo, tudo diet. Coisa boa. Então, coisa boa. Então vai ter brinde sim, eu só não trouxe para que você que está no Facebook não vai conseguir visualizar hoje o brinde, porque a Alexandra aqui esqueceu. Daniela, bom dia. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui. Mais uma semana, mais uma quinta-feira. Obrigada, viu? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alexandra. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá, então, né? Vamos entender para que serve esse tal de açúcar no nosso corpo, né? Por que é tão importante e por que a gente busca tanto por açúcar, né? Exatamente. O açúcar é importante porque ele dá energia para o nosso organismo, né? Então, a gente consome o açúcar, né? E tudo que é excesso vai virar gordura. Então, o que acontece? Muita gente... A gente tem agora as dietas low carb, né? Sim. Então, acaba diminuindo muito a quantidade de açúcar, mas ele é importante mesmo assim, né? É importante a gente estar consumindo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% da nossa alimentação tem que ser de açúcar. E quando a gente fala de açúcar, nós estamos falando de carboidratos, né? Exatamente. Isso. Então, quando você restringe uma dieta, né? Você tira totalmente o carboidrato, vai faltar para alguma função do nosso corpo. Exatamente. Então, não é todas as pessoas que hoje estão fazendo esses tipos de restrição. Que eu falo assim, a gente tem que diminuir, porém não restringir, né, totalmente o carboidrato. Tanto é que low carb que é baixo carboidrato. Não né? ausência, não né? ausência, exatamente. Então, o açúcar, ele
tem grande importância, né, no nosso organismo, né? É importante a gente estar consumindo de forma saudável e equilibrada. E onde nós encontramos o açúcar, né? Acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fala do açúcar, quando a gente fala de açúcar, a gente lembra de algo doce, né? Só, né? Só doce. Ou a gente vem na memória o açúcar cristal, ou vem na memória o açúcar refinado branco, né? Vem na memória os doces, né? E muitas pessoas têm uma memória afetiva, né? Quando você fala de doce, você lembra da avó, né? Exatamente. Você lembra da família, você lembra muitas vezes de almoços, daquele encontro gostoso, não é assim? Então, isso tudo, falou de açúcar, você lembra do doce. Mas a gente tem vários alimentos salgados que contêm o açúcar. Mas como assim? É o carboidrato, né? Então, a gente tem que entender esses nomes, né? O açúcar, é o que você falou, não está presente só no doce, né? Ele está presente nas massas, por exemplo, no macarrão, bolachas, pães, né? Então, às vezes a gente erra, né? Eu não vou comer o doce, mas vou comer o pãozinho, né? Sim, sim. E aí, mas você está consumindo açúcar do mesmo jeito, Sim. né? Então, tem aí uma quantidade de açúcar nesses alimentos também. Tá, que a gente vai falar hoje também da quantidade de açúcar nos alimentos, né? Doutora, aqui também, né, a Vera do Jardim Regina. Vera, bom dia, viu? Marcelo, bom dia. Tô ligadinha aí, doutor, um abraço. Pergunta, doutora, muito açúcar engorda, e principalmente na fase da menopausa, né, a questão do ganho de peso, né? Sim. Vera, bom dia, obrigada por você participar aqui conosco, né? Dani, como é que é esse lance do açúcar e do excesso de peso? O açúcar, como comentamos, né, ele é importante, porém a gente tem que consumir com equilíbrio, né? Então, numa dieta, por exemplo, de 2.000 calorias, e cada pessoa tem que ingerir uma quantidade diária de calorias. Então, numa dieta de 2.000 calorias, 10% seria só desses açúcares, né? Então, se você excede essa quantidade, né, do açúcar, você vai ter o ganho de peso, né, que pode levar você a uma obesidade, diabetes, né, hipertensão, doenças cardiovasculares, né, uma gordura no fígado, por exemplo. E até a gente não pensa muito nisso, mas cárie também no dente, sim, vai causar, né, esse excesso de açúcar. Então, com certeza, o excesso de açúcar presente tanto nos doces, tanto em alguns alimentos salgados, vai causar um ganho de peso. Porque todo excesso do nosso organismo, acho que foi a semana passada até que eu estava falando sobre o equilíbrio daquilo que nós ingerimos e daquilo que nós consumimos, e aquilo que a gente consegue queimar, certo? Utilizar realmente. Então, é uma balancinha, vamos colocar aqui na balança tudo que eu estou ingerindo e o quanto eu estou conseguindo utilizar daquilo que eu estou ingerindo. Se eu não consigo utilizar tudo, certo? Eu não queimo tudo aquilo, não consumo essa caloria, ela vai ser acumulada sob a forma de gordura. Então, não é porque eu estou ingerindo o açúcar em excesso, o pão em excesso, ou muita massa em excesso, que eu não vou ter o acúmulo de gordura. Mas eu não estou comendo gordura. Não, mas não é isso. Não é essa a relação. A relação é que ela acumula sob a forma de gordura. Não é? Então, por isso é importante essa queima de gordura também, né? Sim, no caso, a prática da atividade física. Sim. Então, a atividade física, às vezes a gente pensa assim, o que é melhor? Eu praticar mais atividade física e comer mais, e praticar mais atividade física, ou eu ter uma dieta mais equilibrada? É a pergunta do ouvinte aqui, né? Ele fala, Marcelo, doutoras, bom dia. O que consumimos no dia a dia de alimento que mais gera açúcar no organismo? O que você consome e o que mais vira açúcar? A maioria vai ser os doces mesmo, né? Que vão ter grande concentração de açúcar. Mas tem muito salgado, por exemplo, carboidrato, que tem também, depende da quantidade que você vai consumir também. A massa, então aquelas pessoas que têm muito hábito de comer massa, muito macarrão. Não come o doce, mas come muito macarrão. Isso, ou na refeição ele coloca o arroz e o feijão, mas coloca o macarrão também. Então, ali você está colocando nessa refeição duplamente o carboidrato, porque você traz o arroz... Eu gostava de macarrão com bala de goma. Bala de goma? Na Nossa. verdade, é macarrão com bala de goma. Nunca vi isso aí só. Nunca vi isso, Então, Então, muitas vezes, você
depende, como a doutora falou, da quantidade que você coloca na sua refeição, né? A gente estava comentando aqui antes do programa que eu conheço uma pessoa que ela come 8 pães de sal por dia. 8 pães de sal por dia. E ela tem diabetes. Então, assim, ela pode falar que ela não gosta de doce e não come doce, né? Eu até acho que a preferência dela é pro salgado mesmo, por comer tanto pão. Mas e a quantidade de açúcar presente nesses pães, né? O quanto que vai elevar a glicemia? Então, tem que ter, quando a gente percebe uma dieta muito rica em açúcares, refrigerantes, né? Os achocolatados, as bolachas, a gente tem que equilibrar. Então, traz para a alimentação os alimentos mais in natura. As frutas, as verduras, né? Que também tem açúcar. Que também né? tem açúcar. É o açúcar próprio da fruta. Isso, então, também assim, não pode ser em excesso. Voltando no equilíbrio, né? Até a fruta a gente tem que ter o equilíbrio no quanto que a gente vai consumir ela. Porque Sim. também tem a frutose, que é um tipo de açúcar da fruta. Da fruta, exatamente. E quais são os nomes dos açúcares que a gente encontra, né? Porque às vezes eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem o hábito de ler rótulos. Isso é uma coisa que ajuda muito para a gente conseguir saber quanto de carboidrato, até gordura que tem nos alimentos, né? Exatamente. Nesse caso, para a gente saber essa quantidade de açúcar, o rótulo ele é muito importante. E quais são esses nomes que podem estar nesse rótulo, que significam, que são sinônimos de açúcar? O açúcar, né? A sacarose, glicose, glucose, dextrose, açúcar invertido, maltodextrina, né? E oligosacarídeos, né? Frutose, maltose, então, e outros tipos de açúcar. Só que a gente tem que pensar também, por exemplo, se você for, é importante a gente ler o valor nutricional e os ingredientes também, né? Certo. Então, sempre o primeiro alimento é aquele que tem maior quantidade. Então, se tiver farinha de trigo em maior quantidade, significa que aquele produto tem mais farinha de trigo do que qualquer outra coisa. Se ele vier primeiro na lista ali dos ingredientes, né? Então, se ele tiver para açúcar, então quer dizer que tem maior quantidade de açúcar. Só que essa farinha ela vai virar açúcar. Então, ela não é açúcar, mas ela vai virar açúcar. Sim. Então, a gente tem que pensar dessa forma também. Tá. E é interessante assim, né? Quando a gente fala de açúcares e diabetes, a grande pergunta é: o portador de diabetes pode ingerir açúcar? Porque tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o adoçante, né? Ou existem muitos mitos também que o adoçante faz mal, né? Ou que aquele adoçante também é a mesma coisa que açúcar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dos adoçantes também, né? A importância dessa substituição e se existe algum tipo de açúcar que o portador de diabetes pode comer de uma forma tranquila. Certo. Bom, falando sobre o consumo de açúcar para diabéticos, né? Isso depende, né? Se a gente for falar sobre diabéticos tipo 2, por exemplo, que faz uso de medicação, é importante que ele não faça uso do açúcar, né? Claro que ele vai acabar comendo um pão ali, que vai ter uma quantidade de açúcar. Mas não adicionar açúcar. Não adicionar o açúcar. Porque o açúcar de mesa, né? Isso, porque, por exemplo, o líquido, quando a gente consome o açúcar em forma de líquido, a glicemia ela aumenta imediatamente. A absorção é instantânea. É muito rápida. Então, se puder evitar esses alimentos, esses líquidos com açúcar, já vai ajudar bastante no controle, né? E quando você fala isso, a gente está falando de refrigerantes, sucos, a gente está falando de sucos, né? Porque muitas vezes o suco está escrito lá na caixinha. Diet ou light. Também tomar cuidado com diet light, né? Mas ele tem o açúcar da fruta. Sim. Não é? Por exemplo, o suco de uva integral, para o diabético, não recomendo, né? Tá. Porque um copo ele vai ter ali de 20 a 30 gramas de carboidrato. Então, imagine como essa glicemia vai subir quando essa pessoa ingerir esse suco, né? Daria para corrigir uma hipoglicemia. Com certeza. Exatamente. 2 vezes, na verdade. 2 vezes, porque a gente corrige com 15 gramas. gramas. Você está tomando
Quase 30 é para quem está com uma glicemia abaixo de 50. De 30. Aí a gente vai corrigir com 30 gramas de carboidrato. Né? Exatamente. Então, assim, no caso do diabetes 2, que faz uso de medicação, o importante é a gente não estar adicionando mais açúcar da alimentação, porque não tem como a gente fazer a correção, né? Sim. Já no diabético tipo 1, se ele faz uso de insulina ultra rápida, se ele faz contagem de carboidrato, a gente consegue ter essa flexibilidade, né? A gente consegue incluir algumas vezes, né? Principalmente, vamos supor, criança, né? Que é diabética tipo 1, faz uso de insulina, a gente consegue estar inserindo em alguns momentos, né? O açúcar, o doce. Mas não é isso não deve ser um hábito, né? Sim. Isso deve ser uma exceção. Na verdade, não é só o diabético. Eu estava pensando nisso. Temos aqui a participação de ouvintes também, a Angélica, dizendo assim, eu tenho uma ansiedade de comer doce depois do almoço. Trabalho muito, sou bem ativa, tenho uma boa saúde, mas depois do almoço eu gosto do doce. Não gosto de massa, pastel, fritura, refrigerante, eu não gosto. Mas ela falou que depois do almoço tem que comer o docinho. Isso é hábito, né? Isso é hábito. Tem a questão do hábito e tem a questão também de estar avaliando como estão essas vitaminas dela. Então, às vezes, essa vontade de comer doce pode ter alguma vitamina em deficiência no organismo dela. Certo. Doutora, Então, também você aqui É importante, antes, Marcelo, Marcelo, importante, assim, a avaliação nutricional, né? A gente precisa se conhecer o nosso organismo, entender aquilo que chama muita atenção. Se a gente, como no caso dela, ela tem uma compulsão alimentar por doce, né? O que está levando a isso? Foi o que você falou. O que leva a isso? Né? É algo emocional? É algo fisiológico? É algo patológico? É uma deficiência? Não é? Para poder corrigir. Porque a partir do momento que a gente corrige, a gente melhora a alimentação. Né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. E o nutricionista ele vai poder avaliar isso com exames laboratoriais, com uma anamnese, vai conhecer o cliente ali, o paciente, e vai poder ajudar até nesse controle. Porque o açúcar, ele é um alimento pró-inflamatório. Sim. Então, todas as pessoas devem restringir o uso de açúcar. Né? Não só o açúcar que nós adicionamos nos alimentos, mas também o açúcar que nós consumimos nos alimentos. Né? Então, não é saudável para ninguém tomar refrigerante. Sim. Certo? Então, via de regra, não é saudável o refrigerante, não é saudável o excesso de nada. Né? O excesso de carboidrato, de doce, de bolos, né? Que isso vai causar um problema lá na frente, que não seja diabetes, mas pode ser outros problemas que vão ser agravados. Né? Então, o açúcar ele é pró-inflamatório. Quanto mais a gente conseguir reduzir a ingesta de açúcar, melhor vai ser para a saúde como um todo. Né? Doutora, aqui também a gente está até falando sobre esse assunto aqui fora do ar, no início do programa, né? Com relação aí às dúvidas, a pessoa muitas vezes tem diabetes, fala assim, eu posso comer bastante mel, porque o mel é natural, eu posso comer um açúcar mascavo, que é açúcar mascavo. E aí a pergunta do vídeo é assim, pergunta para a doutora se pode trocar o açúcar por rapadura, se ajuda ou melhora? Então, na verdade é o seguinte, todo açúcar, ele vai causar um impacto na glicemia. Sendo ele branco, sendo ele mascavo, sendo ele cristal, degrara, ele vai aumentar a glicemia. Né? Orgânico, né? O que difere um do outro é o processamento. Uns são mais processados do que o outro. Então, um vai ter um pouquinho mais de vitaminas, minerais, do que o vai branco. ter nada. Não vai ter nada, né? Pura química, Que né? seria o refinado, né? Sim, o açúcar branco normal. Isso. Mas não vale a pena. Entendeu? Eu vou consumir esse mascavo porque ele tem um pouco mais de vitaminas, né? Não, vamos consumir essas vitaminas em outras coisas, Sim, né? Nos sim. legumes, nas verduras, né? Então, assim, depende do objetivo dela também, Né? A né? rapadura também vai impactar Na glicemia. na glicemia. Não É. tem nada benéfico nela Não. para o organismo. Não. Então, assim, se possível, né? O ideal seria a gente não consumir nada, né? Não adicionar açúcar, não adicionar rapadura, nenhum tipo de açúcar. Entendi. Aqui também a pergunta da Adriana. Marcelo, bom dia. Gostaria de saber com a doutora o que é falta de potássio. Se ela poderia me explicar, por favor. Estou ouvindo aí o programa de vocês. Obrigado, Adriana. Potássio.
Bom, algumas situações pode ser alimentar também, né, Dani? Essa Pode. falta do potássio. Sim. Então, A precisa, maioria, né? E quais são os alimentos que ela poderia utilizar para repor esse potássio? O potássio é uma vitamina, né? Como você falou, se a alimentação ela estiver deficiente, né? Então, por exemplo, a banana é um dos alimentos que a gente, né? Algumas frutas secas também vai ter o potássio, né? Algumas frutas também, né? No caso, a banana, né? Então, assim, as oleaginosas como castanha, amêndoas, vão ter essa quantidade um pouquinho maior de potássio. E que é importante equilibrar, porque a falta de potássio, né, ou uma deficiência de potássio, vai trazer alguns sintomas que às vezes são desagradáveis, né? Sim, Cãibra, por exemplo, que é o que a gente que é o mais, característico da falta de potássio, né? Então, mas se você tem diabetes, não vai comer banana em excesso, né? Mas não é proibido, né? Não é proibido. Essa é uma questão também, né, que sempre chega no consultório, né? Qual fruta é proibida para o diabético, né? Eu posso comer todas as frutas? Sim, né? O diabético ele pode comer todas as frutas, né? Umas vão ter um pouquinho mais de frutose, outras vão ter um pouquinho menos, mas assim, vai depender da quantidade que você consome, vai depender do horário que você consome. Às vezes a pessoa fez uma atividade física, então ela pode incluir essa banana pós-atividade, né? Vai depender do seu dia a dia. Então, assim, não tem restrição de frutas no diabético. A questão é você saber consumir os horários e na quantidade certa. Perfeito. E esses alimentos, essa glicose, né? Então, a gente, resumindo aqui essa primeira parte do nosso programa, a glicose mesmo, o açúcar que a gente compra no supermercado, o açúcar branco, o mascavo, o demerara, o açúcar orgânico, né? Todos esses açúcares vão elevar a glicemia, certo? Então, se você é portador de diabetes tipo 2, você deve evitar ao máximo o consumo de açúcar, né? Se você é diabético tipo 1, também deve evitar, né, adicionar esse açúcar, porque você vai ter que aplicar uma quantidade maior de insulina. Né? Então, é melhor que você substitua pelo adoçante. Sim, no caso, pensando no impacto da glicemia, o adoçante vai ser melhor, né? Não que ele seja um ótimo produto para a gente estar utilizando. Existe sim adoçantes mais naturais, como stevia, por exemplo, xilitol, eritritol, que são os adoçantes mais recomendados e ideais para consumo. Mas aí a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Às vezes o paciente consome esse adoçante, mas tem um estufamento, por exemplo. Então, cada adoçante ele pode causar algum desconforto, alguma coisa. Mas pensando em glicemia, os adoçantes, eles são melhores. Sim. Então a gente ouve muito assim, eu até não consumo açúcar, só que na hora que eu vou tomar o meu café ou café com leite, eu não consigo usar o adoçante. E aí consome o açúcar, né? Nesses casos, o que você recomenda para a pessoa, né? Existe algum adoçante que tem um paladar mais semelhante com o açúcar, ou que ele vá acostumando o paladar? Como que ele pode fazer essa transição do açúcar que ele não consegue tirar do café e para o adoçante? Como eu falei, tem os naturais, só que alguns deixam um pouquinho de resíduo, né? Por exemplo, o stevia, por exemplo, é o melhor adoçante para estar consumindo. Porém, ele deixa aquele saborzinho um pouquinho amargo. Então, e não adoça tanto, né? Quem está acostumado com o paladar do açúcar. Você tem que colocar um pouco mais ali. Tem o sucralose, né? Que é um tipo de adoçante que fica no intermediário. Ele não é mais saudável, mas em termos de sabor, para fazer essa transição, talvez seria um dos adoçantes que a gente colocaria na alimentação. Isso. Então, assim, tem que observar as alternativas, porque existem alternativas. O que a gente não pode é falar, eu não consigo e vou deixar por isso mesmo. Né? Que isso está trazendo um impacto negativo na sua glicemia. E mantém esse hábito por... e não muda o hábito, né? Então, a gente tem que buscar, sim, as alternativas e isso só um profissional vai saber te orientar. Então, procure uma nutricionista, tenha uma consulta, uma orientação ali, né? Conheça a sua dieta e os alimentos que estão impactando mais ainda, né? Porque às vezes a gente tem receio, eu vou na nutricionista
ela vai tirar aquilo que eu gosto de comer, não é assim? E não é assim. Ou então ela vai me passar uma dieta que eu não tenho dinheiro para sustentar essa dieta. Também não é assim. E às vezes é mais fácil do que a gente pensa, né? São pequenas substituições, muitas vezes, que a gente faz com próprios alimentos que já tem na nossa casa, né? Ou então que a gente vai fazer uma substituição que nós vamos economizar. Eu me lembro muito bem quando a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar nos grupos de diabetes, nas aulas, quando se fala do óleo, né, do consumo de óleo, né? Então, aquelas famílias que fazem muita fritura, né, consomem muitos óleos. Então, quanto custa hoje um litro de óleo? Uns R$7, Dá 8. R$12. Hoje? Não, de soja. Não é? De soja. Soja 7. Se você achar uma promoção. Ontem eu vi no Instagram. Então, tava promoção aqui, ó. Já deu um spoiler aqui. Então, R$7. Se ela consumir 10 litros de óleo, que quem faz muita fritura vai consumir, certo? Então, são R$70 e pouco na promoção só de óleo, né? Então, pera lá. Se eu começar a mudar esse hábito, né, de eu consumir menos fritura, se eu conseguir grelhar esse alimento, colocar um pouquinho só daquele óleo, ou nem colocar o óleo, né? Vamos pensar, aí a nutricionista vai te ajudar a pensar em alternativas, né? Eu lembro aqui de um programa que a gente falou sobre os óleos e falou sobre a banha de porco, né? Que é a melhor gordura que a gente pode utilizar na culinária, certo? Na minha casa substitui tudo, então por banha. Então hoje a gente cozinha todos os alimentos com banha, né? E quanto que você coloca? Muito pouco, mas é muito pouco mesmo, né? E rende muito, né? Então assim, a gente vai mudando, são hábitos que a gente precisa de um pouquinho de esforço, né? Às vezes uma pessoa junto com a gente para auxiliar, né? Porque senão a gente fica nas receitas mágicas da internet, né? E é o que nós falamos, é o mais simples, o que né, a gente pode usar o que tem em casa, né? Às vezes você vai economizar no óleo, Isso. Aí você vai consumir uma fruta, um legume, né? Pode estar comprando os legumes da época, que ficam mais em contas, né? Sim. Comprar nas feiras, e não no supermercado também é mais em conta. Isso. Né? Então, são dicas aí que a gente vai pegando, vai mudando aos poucos, né? Não precisa alterar tudo de uma vez só, mas vai ouvindo, vai pensando, puxa, quantos pães que eu como por dia, né? Em quais horários eu como? Né? Será que se eu começar a fazer pequenas substituições, eu vou ter um impacto maior, positivo na minha glicemia, né? Por exemplo, no café da manhã, Dani, vocês sempre orientam, no caso de um portador de diabetes, para reduzir o carboidrato do pão, por exemplo, eu não consigo tirar o pão de sal. Tiro o miolo, não é isso? Já reduz 40 calorias do pão. E como que eu posso, o que eu posso colocar dentro desse pão, então, para tornar ele mais saudável se eu estou tirando o miolo? Um ovinho, por exemplo, né? Exatamente, né? Eu estava pensando hoje, né? Eu lembro que na faculdade, a gente saiu da faculdade prescrevendo que ovo aumentava o colesterol, né? Então, hoje já tem outros estudos, né? Que o ovo ele pode estar consumindo e é super acessível para a gente estar consumindo ele, né? Sim. E são hábitos, né? São mudanças que a gente pode implementar, né? Eu não tenho o hábito de tomar café da manhã, eu tomo só um cafezinho preto e saio correndo para trabalhar, né? Então, tenta acordar um pouquinho mais cedo e forçando algo assim, ou que não consigo naquele horário, mas um pouquinho mais tarde eu já consigo tomar o meu café, né? Então, trazer um pouquinho mais de proteína, diminuir um pouco mais do açúcar, não é isso? Doutor, temos aqui a participação do ouvinte perguntando o seguinte, que ela ouviu falar de um colega que sobre potássio, que substitui o sal por shoyu, porque o shoyu, uma colher de shoyu é o equivalente a 30 bananas em potássio. É verdade? Perguntando aqui. Não é verdade. E o problema é o sódio, que tem o shoyu, tem muito sódio. Aumenta no potássio e no sódio também, né? Nossa, o sódio é extremamente prejudicial, né? Então, tem que tomar muito cuidado. É o que eu acabei de falar. Cuidado com essas informações que chegam, né? E que não têm fundamentos. Sim. Né? Então, procure uma nutricionista, reveja a sua dieta,
porque às vezes o potássio está ali na sua dieta. Quem está aqui com a gente também é o Gilberto Taxista. Marcelo, bom dia, viu? Bacana esse assunto aí. Bom dia, Gilberto. Um abraço a você, viu? Seu Gilberto, nem vou falar nada. Então. E com relação ao sódio, até que ela falou do shoyu, né? Eu vou te colocar uma experiência que eu tive. Eu tenho um molho de tomate que eu gosto, que não é um molho. Ele é o tomate pelado, sabe assim? Aquela latinha de tomate pelado. E eu fui comparar com um molho de saquinho. Um molho mesmo, molho de tomate de saquinho. O molho de tomate de saquinho, de uma determinada marca, ele tinha, naquela composição dele, 143 miligramas de sódio. Certo? E essa latinha do tomate pelado tinha 18. Então, é muita diferença, não é? E você que está nos ouvindo, você tem esse hábito de pegar um saquinho do molho que você está utilizando? Eu gosto da marca tal. Tá, então compare várias marcas para você ver a quantidade de sódio. Porque se a gente vai muitas vezes por aquele que é mais barato, esse barato pode sair caro depois. Não é? E não é só o sódio, né? Se você olhar os ingredientes, tem muitos aditivos químicos nele. Sim. E açúcar também. Então, olha aqueles nomes. Eu vou até falar de novo aqui, ó. Glicose, sacarose, dextrose, xarope de milho, destrina, frutose, maltose, açúcar invertido, maltodestrina, oligosacarina, xarope de glicose, glucose, tudo isso é glicose, né? E tem nos alimentos doces e nos alimentos salgados. E nos diets também, né? Então, assim, alguns açúcares, às vezes não tem a sacarose, né, que é o açúcar, mas você às vezes encontra maltodextrina no açúcar diet, que vai aumentar a glicemia do mesmo jeito. Então, não é porque é diet que você pode à vontade. Então, atenção, você que vai ganhar o nosso brinde aqui hoje, né? Os doces diets, vai ter que comer com moderação, né? É um docinho, porque o doce, ele já é porcionado na quantidade que o portador de diabetes pode naquela refeição. Então, é um doce. Não é simplesmente eu vou experimentar um doce de cada vez. Experimenta por dia um doce de cada vez, né? Que é um doce pequenininho, que vai adoçar bastante, mas tem ali o açúcar da fruta, mesmo que não tenha nenhum açúcar adicionado, mas tem o açúcar da fruta, né? Que vai aumentar a glicemia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? Nós vamos falar agora da quantidade de açúcar escondida nos alimentos, né? Então, a Dani trouxe alguns alimentos comuns aqui no nosso dia a dia e a gente vai falar desse açúcar. Antes da gente falar disso, eu quero lembrar você que está nos ouvindo da nossa revista online, né? A edição do mês de março já está disponível no nosso site, então ela está recheada de informação. Então aproveite, tem uma receita muito gostosa de um caldo de tomate, muito saboroso. Então aproveite, vai lá no nosso site do Diabetes Eu Cuido, acessa, é só você clicar lá na revista que você já vai baixar no seu celular a revista online. E aí você aproveita e divulga, compartilha essa revista com todos os seus contatos. Vamos levar juntos muito mais saúde para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Fala sobre açúcar. Fala mesmo, tem uma matéria, tem uma matéria falando sobre açúcares, né? Então, super importante você ler a nossa revista do mês de março, certo? Então, vamos lá, a quantidade de açúcar presente nos alimentos. Pode começar. Pode começar? Pode. Eu separei alguns alimentos mais comuns, né, no dia a dia das pessoas, crianças também, né, porque às vezes a mãe leva para o lanche da criança algum alimento que acha que é saudável e às vezes não é, né. Por exemplo, o achocolatado em pó. 2 colheres de sopa do achocolatado em pó vai ter mais ou menos 15 gramas de açúcar, né. E pensando lá no começo, se a gente for seguir a regra da Organização Mundial da Saúde, que a gente tem que consumir 50 gramas de carboidrato por dia, então já foi 15 gramas aí. Só com 2 colheres de sopa de chocolate, né? E muitas vezes a gente coloca o chocolate ali no leite da criança e acrescenta o açúcar, né? Então você está acrescentando mais carboidrato ainda.
O refrigerante, né, a Coca-Cola, uma lata seriam 30 gramas de carboidrato, uma latinha daquela de 350 ml. Então, é equivalente mais ou menos a 3 colheres de sopa, mais ou menos. 3 colheres de sopa Uma numa lata de Coca-Cola. Agora eu pergunto para você, se você pegar 350 ml de água, e você colocar nessa água 3 colheres de sopa de açúcar, você vai conseguir tomar essa água? Não toma, fica um melado, mas a Coca-Cola você toma. Então olha só o que tem ali para mascarar esse açúcar, para disfarçar esse sabor, para te viciar no açúcar, né? Porque o açúcar ele é viciante, então ele vicia. Então o alimento ele é justamente esse açúcar, ele é acrescentado no alimento assim como a gordura, porque tem um componente viciante ali, né? E o açúcar, além disso, né, para dar mais sabor ao alimento, textura também, às vezes para ficar com uma textura melhor, né? E as indústrias usam também bastante para conservação do alimento. Então, às vezes vai ter produto mais açúcar para estar aumentando aí o prazo de validade desse produto. Então, por isso que a gente sempre recomenda, quanto mais tempo de validade que tem o produto, pior é para a saúde. Certo. Quanto mais in natura também for o produto, melhor para a saúde. Doutor, e também eu ouvi te perguntando sobre bolacha de água e sal, né? O consumo, se é liberado, se não é bom, se não é. A bolacha de água e sal, ela também tem carboidrato, né? Então, mais ou menos, cada bolachinha vai ter umas 2 gramas de carboidrato. Então, mas a gente geralmente não come uma só, né? Então, né, às vezes tem paciente que come 6, 8 bolachas, aí se você for adicionar aí, se for 8 bolachas, já seriam 16 gramas aí de açúcares, né? Então, o ideal é reduzir o máximo possível. Porque às vezes você pode substituir o pão pela bolacha. Se eu for substituir, são quantas bolachas água e sal para substituir por um pão? Mais ou menos de 3 a 4, depende do fabricante, né? E aí tem umas que vão ter um pouco mais de carboidrato, tem umas que tem um pouquinho mais. Então ela não é tão inofensiva assim, né? Mas pensando não só no carboidrato e no açúcar, se a gente for comparar um pão francês com uma bolacha de sal, por exemplo, o pão francês é feito na padaria, tem ali poucos ingredientes, né? É um pouco mais natural, né? E a bolacha de sal? Ela tem muito mais conservante, né? Conservante, aditivos químicos, né? Às vezes talvez não valha a pena essa troca, né? Vamos pensar no natural também, de o que o alimento ele pode trazer de bom para nós. Mais saudável, então, seria o pão do que a bolacha. Exatamente. Bisnaguinha, né? Uma unidade equivalente a mais ou menos 1,95, 2 gramas de açúcar, mais ou menos, né? Biscoito recheado, 24 gramas. Depende do fabricante. Marcelo, uma bolacha recheada. Uma só? Uma só, 24 gramas. Eu tenho um irmão que ele era viciado em bolacha recheada. E era assim, olha, quando a gente era pequeno, então minha mãe ia no supermercado fazer aquela compra do mês, né? E aquela compra do mês realmente era para um mês. Não era como é hoje, que você vai no supermercado uma vez, daqui a pouco você vai a segunda vez, terceira vez no mês, né? Então, ela comprava aqueles pacotes de bolacha que vai durar um mês. E nós somos em 4 irmãos. Então, você imagina, se ela comprasse 4 pacotes de bolacha, você tinha um pacote de bolacha para você comer durante todo o mês, certo? Então, era isso. Então, tinha um lugar lá que tinha uma chave até, que ela guardava os alimentos, deixava lá, ia tirando e ia dividindo. Então, eu lembro que ele falou assim, olha, que quando ele casasse, que ele tivesse o dinheiro dele e que ele sustentasse a família dele, ele ia comer muita bolacha, porque ele gostava demais e aquilo, na infância, ele não tinha essa liberdade de comer. E é exatamente isso que aconteceu, né? E aí ele ganhou muitos pesos, muito excesso de peso, e que hoje em dia, graças a Deus, ele já abandonou esse hábito, né? Então ele falou, abandonei a bolacha recheada. Mas olha só. Então, mas depende do fabricante também, né? Tem fabricante que 3 é 24 gramas, né? Então vai depender da quantidade que o fabricante vai estar colocando. Então, mais uma vez, a gente tem que olhar o rótulo, né? Muito. Doutora, aqui é Joelma falando que a mãe é diabética, no começo descobriu e emagreceu demais. É normal perder peso? É normal sim, Joelma. Quando se descobre o diabetes e que ele está muito descompensado, o que está acontecendo? Você tem uma quantidade muito grande de glicose no sangue,
mas essa glicose não está sendo aproveitada pelo seu organismo. Então, ela não está lá dentro da célula. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem muita fome, ela come mais até do que o normal, mas essa glicose não está sendo utilizada como fonte de energia. Então, a pessoa emagrece muito. Só que ela emagrece porque ela está perdendo proteína. Então, ela está perdendo massa magra e não perdendo gordura. Porque o organismo está tentando utilizar a proteína dela como fonte de energia. Então, é onde ela vai perder peso e perder massa magra. Isso é ruim, porque perde músculo, né? Então, quando começa, então, o diabetes a ser controlado, né, começa um tratamento, a tendência é ela voltar ao peso normal, né? E, às vezes, tem pessoas que até extrapolam e passam do peso e a gente tem que depois corrigir isso para manter o peso, ajustar, né? Mas é normal, sim, por essa razão, certo? O que mais que a gente tem aqui? Aqueles suquinhos prontos, tipo néctar de uva, né, de 200 ml, né? A caixinha, assim, a caixinha, 22 gramas de açúcar, mais ou menos. E aí vamos falar um pouco das frutas, né? As frutas também, ela tem o açúcar próprio dela, que é a frutose, mas uma quantidade menor, né? Então varia de 8 a 12 de uma fruta, mais ou menos. Porém, ela tem as fibras, né, na própria fruta. Então, isso faz com que essa glicose ela demora mais para estar aumentando. Certo. Mas aí depende também da quantidade, né? Eu Sim. vi que você trouxe aqui a laranja, né? Que tem praticamente 9 gramas de carboidrato. Mas, às vezes, a pessoa não chupa uma laranja não, só. ela vai consumir mais, né? E também tem a diferença entre você consumir a fruta e você tomar o suco, né? Quando você consome a fruta, você está ingerindo bagaço, você está tendo essas fibras, então isso vai estar ajudando um pouco mais no controle da glicemia. Quando você toma o suco, perde aquelas fibras, né? No processo. Então, aí a glicemia, como a gente falou, quando consome o líquido, aumenta rapidamente a glicemia. E a banana? A gente tem diferença de açúcar entre os tipos de banana? Então, uma banana nanica, uma banana prata, banana maçã? Tem. Geralmente, a prata tem um pouco menos, né? Mas a diferença às vezes vai ser pouca, né? Tá. Depende do tamanho. Exatamente. Por isso que, principalmente no diabetes tipo 1, a gente pesa, né, algumas frutas, porque, vamos supor, na tabela vai ter uma quantidade de carboidrato, e aí, mas a sua banana é bem maior do que o que está na tabela. Então, a gente pesa aquela banana, aquela fruta, para saber exatamente quanto de carboidrato, de açúcar que tem nessa fruta. Aqui também a participação do ouvinte, a Brígida Maria Salles, perguntando: Marcelo, bom dia, doutoras, maravilhoso programa, parabéns, viu? Quem tem alergias alimentar, glúten, caseína, qual a melhor maneira para controlar a glicemia? Ela tem diabetes também, será? Não diz aqui, ela diz que tem quem tem alergia alimentar, de glúten, caseína, qual a melhor maneira para controlar a glicemia? Nesse caso, a gente precisa estar fazendo uma avaliação, né, para ver quais são as intolerâncias, né, se realmente é só essas intolerâncias, para fazer um cardápio, né, mais específico. Mas você eliminando tudo aqui que a gente já falou, né, no caso do pão, no caso dela teria que estar eliminando leite também, né, bolachas, né, aí teria que estar eliminando tudo que tem glúten, ela vai ter que eliminar, e tudo que tem lactose ou proteína ou a caseína, ela tem que estar eliminando. Como que ela vai saber disso? Quais os produtos que tem? Geralmente no rótulo vai ter. Contém glúten, não contém glúten, né? Então ela tem que aprender daqui para frente a ler rótulo para ela saber quais alimentos ela pode estar consumindo. E a gente falou muito também aqui da contagem de carboidrato, né? Quando isso é muito utilizado para o portador de diabetes tipo 1. E a Daniela, ela é muito especializada nisso, né? Afinal de contas, você também tem diabetes tipo 1, né? E nada melhor do que esse conhecimento que você tem com você mesmo, né? De tantas experiências que você teve com você e tem no dia a dia, né? E você já contou aqui a sua história para os nossos ouvintes, né? Sim. Então, essa experiência sua do dia a dia, convivendo com a doença, é que você no consultório transmite para eles, né? Sim. Então, você sabe o que dá certo, você sabe o que não dá certo, e você sabe da importância de um portador de diabetes tipo 1 ter um acompanhamento nutricional, né?
a mãe, o pai que cuida dessa criança, né, o cuidador dessa criança, ter toda essa orientação de um nutricionista que tem experiência com diabetes tipo 1, porque é diferente, né? Um portador de diabetes tipo 2, que não faz uso de insulina, né, é uma realidade. O portador de diabetes tipo 2, que faz uso de insulina, ele tem uma outra realidade, dependendo do tipo de insulina que ele utiliza, não é? Já o diabético tipo 1, ele, 100% dele usa insulina, né? Ele pode usar de formas diferentes, ou caneta, ou seringa, ou bomba de insulina. Então, são maneiras diferentes de usar a insulina, mas todos usam insulina. E, na sua grande maioria, mais de um tipo de insulina, certo? Então, esse acompanhamento com a nutricionista, nessa orientação de contar a quantidade de carboidrato presente no alimento, para que isso possa ser corrigido com a aplicação de insulina, ela é fundamental, né? Porque cada organismo é único, você tem as suas atividades do dia que são diferentes. Se você pega uma criança, um garoto e uma garota, é diferente as atividades que eles têm no dia a dia, né? Totalmente diferente. Então, o gasto calórico de um e de outro é diferente. Aquela criança que faz atividade física, outro que não, né? O que comer antes, depois, como comer, quanto aplicar de insulina, onde aplicar essa insulina, né? Isso também faz toda uma diferença. Então, isso é muito importante, né? Esse acompanhamento. O diabetes é uma doença que requer muitos cuidados, principalmente no diabetes tipo 1. Que é muito longo, né? A pessoa vai conviver muitos anos, né? O meu já fez 20 anos. 20 anos de diabetes, então. São 20 anos que, se esses 20 anos seu não forem bem controlados, agora você começa a colher os frutos desse mau controle. Sim. Não é assim? E geralmente o mau controle da doença, ela vem a partir dos 10 anos de doença, geralmente, né? Sim. Então, e 20 anos ainda mais, né? Então, se tivesse um mau controle aí, agora eu estaria com alguma complicação do diabetes. Sim. Porque o nosso intuito aqui do programa é levar essa orientação para você que nos acompanha, justamente para não deixar que essas outras doenças secundárias, elas apareçam, né? Então, falar da proteção do rim, falar da proteção dos nossos olhos, né? Como que a gente pode ter uma saúde ocular, como que a gente vai ter uma saúde vascular, né? Tomar muito cuidado com as amputações. Então, são realidades que fazem parte da vida do portador de diabetes. Só com orientação, só com cuidado, só com acompanhamento, é que ele vai poder ter uma vida melhor, não é? E assim, o que eu percebo muito é muitos mitos, né, em relação ao diabetes tipo 1, né? Principalmente em relação à alimentação. Então, assim, a mãe, ela chega desesperada, porque o filho não vai poder comer tal fruta, ou não vai poder fazer isso ou aquilo, ou até alguns alimentos que falaram para ela que eram proibidos, né? Sim. Então, assim, tudo isso é importante a gente desmitificar, né? Sim. A gente levar essa informação para o paciente que ele vai ter uma vida normal, né? Ele vai poder comer de vez em quando ali o brigadeiro quando ele quiser, com equilíbrio, né? Vai poder fazer atividade física. Então, eu conheço pacientes que não fazem mais atividade física porque não tem hipoglicemia. Não. Então, isso tudo a orientação, né? A Sandra perguntando sobre perda de peso, né? Ela gostaria de saber se toda pessoa com diabetes emagrece. Porque ela passou no médico, ela está diabética, mas não perdeu peso. A diabetes necessariamente tem que perder peso? Não necessariamente. Até a pergunta da ouvinte anterior, com relação ao que a mãe estava descompensada e perdeu muito peso, foi porque talvez o diagnóstico foi um pouco tarde, né? Então, ela passou muito tempo descompensada até ter o diagnóstico, né? Mas não necessariamente a pessoa que descobre que tem diabetes, ela vai perder peso. Até se você passa por um processo de pré-diabetes, é um processo muitas vezes que você está com excesso de peso, né? Por isso vem a resistência à insulina. A resistência à insulina, ela é, né, constituída, por quê? Porque você tem um excesso de gordura abdominal e esse excesso de gordura impede com que a insulina tenha a função dela. Isso, né? No diabetes tipo 2. Isso no diabetes tipo 2. Então, a pessoa com diabetes tipo 2, ela pode cursar o diagnóstico do diabetes com excesso de peso. Sim. Né?
E ela só vai ter um emagrecimento, às vezes rápido e tudo mais, se está descompensado. E esse emagrecimento também é presente no diagnóstico do diabetes tipo 1, né? Que é um dos sintomas da maioria, que aquela criança começa a perder muito peso, né? E aí a mãe corre com a criança, ela pode perder 10 quilos em apenas uma semana. Você foi assim? Aí, olha só. Então, isso é característico também do diabetes tipo 1. Porque você tem um excesso de açúcar e esse açúcar não está sendo utilizado. E você está usando a proteína do seu organismo, a massa muscular, para compensar e te dar energia. Né? Então, é isso. Então, não, de via de regra, não tem esse emagrecimento no diabetes tipo 2. Só se realmente estiver descompensado. Né? Já temos a ganhadora aqui. Opa! Marcelo, 10 horas. 10 horas. Meu Deus, como passou. Hoje está muito gostoso o nosso bate-papo aqui. É importantíssimo que você participe. Hoje os ouvintes participaram bastante, né? Isso é muito gostoso. A gente torna o programa realmente atendendo a necessidade do nosso ouvinte, né? Tirando as dúvidas, contando história e trazendo aqui toda a informação. Então, estamos chegando ao fim, né, de mais um programa do Diabetes Eu Cuido. Toda essa orientação, eu gostaria que a Daniela deixasse aqui também onde as pessoas te encontram nas redes sociais, né, para te acompanhar, para que elas possam aproveitar de dicas também que você traz ali para elas, né, e em breve já estou sabendo aqui que vai ter um consultório novo, né, a doutora Daniela passou um período aqui de maternidade, né, que também isso é um mito, né, que muitas vezes que pessoas que têm diabetes, quantos casos a gente escuta de pessoas, até a gente teve aqui uma colega sua, também diabética tipo 1, nutricionista, Sim. E ela falou que ela escutou do obstetra, do médico ginecologista, que ela jamais poderia ter filhos. Então. E ela tem 2 filhos hoje, né? 2 ou 3 filhos, assim como você. Né? Então, são mitos, né? A pessoa que tem diabetes tipo 1 pode ter uma vida absolutamente normal, desde que ela esteja muito bem acompanhada, né? Então, assistida por profissionais que precisam estar ali do lado dela, né? E a nutricionista é uma profissional que precisa estar do lado de todo paciente portador de diabetes. Todo. Tanto tipo 1 quanto tipo 2, diabetes gestacional. Tem que ter um nutricionista junto, orientando ali, para que você possa ter uma alimentação muito melhor, muito mais qualidade de vida. Um controle melhor. Então, queria que você deixasse suas considerações finais aí no nosso programa, né? Mais uma vez, obrigado por você estar aqui, deixar a criançada e vir para cá, né? É verdade. Literalmente, deixar o trio. E muito obrigada pelo convite. E espero ter levado alguma informação, né, para os ouvintes. E como você falou, eu fiquei um pouco ausente, né, mas sempre estive lá no posto, né, sim. No programa de diabetes, do Diabetes Eu Cuido, então atendo lá meus pacientes lá. Sim, e se Deus quiser, esse ano vamos estar no consultório, né? Ah, que ótimo. E as redes sociais? Então, meu Instagram é Nutri Daniela Petricelli. Daniela com 2 L's, Petricelli com 2 L's. Tá certo. Nutri _ Daniela Petricelli. Nutri _ Daniela com 2 L's, Petricelli com 2 L's. Isso. Certo? E você, então, que acompanhou o nosso programa aqui de hoje, falando sobre açúcares, nós vamos te dar, para quem é a ganhadora ou ganhador, um mimo, que são doces variados, doces diets, doces vovó de São Lourenço. Então, se você quer conhecer mais sobre esses doces, é só acessar o site Doces Vovó de São Lourenço, que você vai encontrar todos esses doces lá. Até se você quiser comprar, você vai poder adquirir. Certo? Marcelo, quem é? É a Márcia Cristina. Foi a ganhadora, Márcia Cristina, ganhadora dos doces. Pode buscar aqui na 107, é isso? Isso mesmo. Amanhã, Márcia, porque amanhã, a partir da manhã. Eu esqueci de trazer. Então, a partir de amanhã, os doces estarão aqui. Você pode vir retirar, certo? Certo. E para você que nos acompanhou, né, volto a dizer, assista novamente, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas possível. A nossa live vai ficar gravada, certo? Acesse o nosso site diabeteseucuido.com.br, acesse a revista online, baixe aí no seu celular, compartilhe essa revista também com as pessoas que você ama, seus familiares, né? Siga as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, Diabetes Eu Cuido. E até a próxima quinta-feira,
se Deus quiser. Obrigada, Marcelo. Daniela? 10:04.